Olá, povo de Deus! Vamos ao nosso devocional diário. Hoje é domingo, dia 12 do mês de junho do ano 2022. É um dia especial, pois celebra-se nesse dia o Dia dos Namorados. É uma data importante na lembrança e na memória de um jovem, um rapaz, uma moça que assumiram um compromisso de namoro, que possam estar celebrando este dia. Os que já avançaram para o estágio do noivado ou já avançaram para a bênção maior, que é o matrimônio, de igual modo, seja abençoado neste dia, porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Glória a Deus! E o nosso devocional diário, vamos dar prosseguimento à leitura da Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 10, dando continuidade ao tema sacerdócio. O tema que foi retomado no versículo 14 do capítulo 3, na leitura que fizemos ontem, concluindo a leitura do capítulo 3, versículos 14 ao 16, houve a retomada do tema sacerdotal. E entra pelo capítulo 5, indo do versículo 1 até o 10, sacerdócio de Cristo, sacrifício terrestre no dia de sua carne. Lembrando que estamos fazendo a leitura do nosso devocional na Bíblia de Jerusalém. Diz assim: porquanto todo sumo sacerdote, tirado do meio dos homens, é constituído em favor dos homens em suas relações com Deus. Então, cabe ao sacerdote, o papel de interceder entre o homem e Deus. Sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. É capaz de ter compreensão por aqueles que ignoram e erram, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Pelo que deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Lembrando mais uma vez que o escritor da carta aos Hebreus está se dirigindo a cristãos de origem judaica, que sabem muito bem o tema do tabernáculo, dos sacrifícios perante o sumo sacerdote, as ofertas, Então, esses assuntos aqui são bem peculiares e do amplo conhecimento dos cristãos de origem judaica. Prosseguindo. Ninguém, pois, se atribua esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribui a glória de tornar-se sumo sacerdote. Ele, porém, a recebeu daquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Conforme diz ainda em outra passagem: Tu és sacerdote para o éon, segundo a ordem de Melquisedeque. É ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas
com veemente clamor e lágrimas aquele que o podia salvar da morte. E foi atendido por causa da sua submissão. E embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento. E levado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna, tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então vejam aqui que o escritor aos Hebreus principia a sua fala sobre o sacerdócio, tomando o tema desde o tabernáculo, desde a instituição de Arão, Eleazar, Finéias, os primeiros sacerdotes do tabernáculo, e a liturgia daquele sacrifício até ele concluir aqui em Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno, que ofereceu o sacrifício uma única vez. Os sacerdotes se sucediam uns após os outros no ofício de oferecer sacrifícios pelo pecado. O nosso sumo sacerdote, Jesus, ofereceu-se a si mesmo, em nosso lugar. E esse sacrifício foi vicário, substitutivo, suficiente para nos livrar da condenação do pecado. Glórias a Deus. E vamos concluir a leitura lendo os versículos 11 até o 14, concluindo o capítulo 5 da carta aos Hebreus, chamada de atenção. O título para essa porção de versículos é Vida Cristã e Teologia. Diz assim: muitas coisas teríamos a dizer sobre isso, sobre o sacerdócio, E a sua explicação é difícil, porque vos tornastes lentos à compreensão. Pois uma vez que com o tempo vós deveríeis ter-vos tornado mestres, necessitais novamente de leite. Necessitais novamente que se vos ensinem os primeiros rudimentos dos oráculos de Deus. E precisais de leite, não de alimento sólido. De fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar a doutrina da justiça, pois é criancinha. Os adultos, porém, que pelo hábito possuem o senso moral exercitado para discernir o bem e o mal, recebem o alimento sólido. Então aqui o escritor aos Hebreus fala de vida cristã e teologia, reconhece a dificuldade da explicação dessa transição do sacerdócio araônico, culminando no sacerdócio eterno de Cristo, e mais ainda reconhecendo que no meio dos cristãos de origem judaica ainda haviam aqueles neófitos na fé, novos na fé, ainda principiando a sua caminhada e que ainda não estavam prontos para receber a solidez da doutrina. É o cuidado da palavra de Deus, é o cuidado do Senhor ao nos ensinar, ao promover em nós amadurecimento espiritual. E isso faz parte do seu cuidado, o cuidado de Deus para com cada um dos seus filhos. Que Deus te abençoe neste dia. Vá a uma igreja evangélica próxima de sua casa. Esforce-se por comparecer ante Deus para louvar o seu nome e ser abençoado com a ministração da sua palavra.
Seja abençoado, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.